Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Renata Caruso, da Igreja Missão Ictus no Brasil, e mais uma vez aqui com você para mais uma leitura cronológica da Bíblia em um ano. Hoje, dia 29 de julho, nós faremos então a introdução, neste vídeo, a introdução do profeta Miqueias, tá bom? Então vamos lá? Introdução do livro de Miqueias. Os profetas usam palavras para refazer o mundo, terra e céu, homens e mulheres, animais e aves. Foi feito no começo pela palavra de Deus. Os profetas, quando entraram em cena, ao descobrir um mundo de desordem moral e espiritual, retomaram o trabalho das palavras para reconstruir o que a desobediência e a desconfiança humana haviam demolido. Esses profetas aprenderam o seu discurso com Deus. Suas palavras são fundamentadas em Deus, estimuladas por Deus, apaixonadas por Deus. Assim que as palavras deles entraram na linhagem das nossas comunidades, homens e mulheres se descobrem na presença de Deus, que entra na confusão do pecado humano para corrigir e renovar. Quando somos deixados por nossa conta, fazemos de Deus um objeto, algo com que podemos lidar, uma coisa que podemos usar em benefício próprio. Seja essa coisa um sentimento, seja uma ideia ou uma imagem. E os profetas desprezam toda essa bobagem. Eles nos ensinam a reagir à voz e à presença de Deus. Miqueias, o último membro daquele quarteto poderoso de profetas, escritores que explodiu no cenário mundial do século 8 a.C., Isaías, Oséias e Amós foram os outros três. Como praticamente todos os seus colegas profetas, os incumbidos de manter o povo de Deus vivo para Deus e atento à voz de Deus, foi um mestre da metáfora. Isso significa que ele usou as palavras não somente para definir ou identificar o que pode ser visto, tocado, cheirado, ouvido ou experimentado, mas também para nos lançar dentro do mundo da presença. Experimentar a presença é entrar naquele mundo distante de realidades para o qual nossas experiências sensoriais apontam, mas não conseguem descrever. As realidades do mundo e da compaixão, da justiça e da fidelidade, do pecado e do mal, e de Deus. Acima de tudo, de Deus. As realidades evocadas pela palavra são aquelas nas quais se dá a maioria das ações do mundo. Não há meras palavras. Miqueias era oriundo de uma vila em Judá, perto da fronteira filisteia. Mas ele conhecia Isaías, que morava em Jerusalém. As mensagens de ambos se sobrepunham, mas Miqueias falava do ponto de vista de um homem de cidade pequena, que todos os dias via os ricos explorando o povo comum. Os ricos se vingaram contratando profetas para falar no nome de Deus contra Miqueias. Os ricos se vingaram contratando profetas para falar no nome de Deus contra Miqueias. Alguns ricos proprietários de terra estavam usando a extorsão e o serviço de advogados implacáveis para manipular os pequenos fazendeiros e forçá-los a sair de suas terras. Eles declaravam acreditar em Deus, mas agiam como os piores idólatras e não deram atenção a Miqueias, quando os assírios esmagaram o reino do norte, Israel. Nem quando a Assíria retornou, 20 anos depois, e por pouco não conquistou o país deles. Por volta de 740 a 690 a.C., a lenda diz que Roma foi fundada em 21 de abril de 753 a.C., por dois irmãos gêmeos criados por uma loba. Embora isso seja duvidoso, as evidências arqueológicas mostram que nesse período, duas aldeias de duas colinas romanas se uniram. Esses primeiros romanos estabeleceram sua base
nas fortes cidades-estados etruscas do sul da Itália. Os etruscos ficaram ricos negociando com a Grécia, o Oriente Médio e a África. Aprenderam o alfabeto dos gregos e adotaram os deuses humanoides desse povo. Mas suas artes e seus rituais de adivinhação do futuro eram únicos. Até hoje, os romanos celebram, com paradas e festivais, o dia 21 de abril como a data da fundação da cidade. Então, esse é o contexto de Miqueias. Então, no próximo vídeo, ainda hoje, nós vamos fazer a leitura dos 4 primeiros capítulos do livro de Miqueias. Então, fica conosco que hoje ainda tem mais um vídeo, tá bom? Nós vamos entrar no livro do profeta Miqueias. Então, até a próxima. Paz do Senhor Jesus.